querido aluno, querida aluna do canal Educação. O meu boa noite a você. Boa noite, Conceição do Canindé, Hugo Napoleão, Milton Brandão, Oeiras, Queimada Nova, Santa Cruz do Piauí. Um grande abraço a você que está conosco. Espero que todos estejam bem. Você que está chegando agora, aula de filosofia EJA, etapa 6. A minha saudação à professora Claudene. A minha saudação ao diretor de estúdio, diretor de imagens, Rafael. E você, nosso aluno que está chegando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Educação. Venha comigo. Aula de filosofia. Os limites do conhecimento e da ciência. Eita! Tem gente que diz assim, professor, eu queria saber de tudo. Olha, o próprio conhecimento, ele é limitado. E a ciência, ela é ilimitada? A ciência pode tudo? Nós vamos estudar isto a partir de hoje. Qual é o nosso conteúdo? Qual é? As novas tecnologias e a condição humana. E aqui os nossos objetivos. Compreender a ciência hoje, etc, etc, etc. A ciência tem limites? Olha que slide maravilhoso. A ciência é boa ou é má? Ou as duas coisas? Ou as duas coisas? Quais os limites da ciência? Quais são? A ciência tem ou não tem limites? Gente, a ciência é poderosa. É poderosa. Você toma uma vacina e não adoece. Você quebra uma perna e depois o médico trata, você fica bom. Você pega um avião e vai para outro continente. É inegável que a ciência é poderosa. Isso é inegável. Nós estamos dando aula aqui, aula ao vivo. Eu estou ao vivo, neste instante, com vocês. Vocês estão entendendo? Então a ciência, ela é poderosa. Eu estou aqui em Teresina. Alguns alunos estão lá em Oeiras. Outros lá em Santa Cruz do Piauí, que é ali ao lado de Picos. A ciência gera o conhecimento. Você pode fazer uma chamada de vídeo lá para o Japão. Podemos vacinar um bebê contra a poliomielite. Tudo que nós temos aqui neste estúdio de televisão é devido à ciência. É devido à ciência. Telefonar a um amigo, mandar um zap, vacinar um bebê. Ajeitar aqui o acento de bebê. Bebê. Vacinar um bebê contra a poliomielite. Construir um arranha-céus. Dirigir um carro. Tudo isso é a ciência. A ciência, ela nos ajuda. Ela nos ajuda. Ela nos ajuda a não evitar. Não a evitar. Mas ela nos ajuda a diagnosticar um tsunami após o maremoto. Ela nos diz como se formou o buraco na camada de ozônio. Como podemos proteger as colheitas de pragas?
Ou quem foram os nossos ancestrais? Então, com tamanha amplitude, o alcance da ciência parece ser infindável, mas não é. Não é. A ciência, ela tem limites definidos. Apesar da grandiosidade da ciência, a ciência não pode tudo. Ok? Não pode tudo. Boa noite, o meu amigo Sebastião Júnior, lá de Uruçuí. Boa noite, Sebastião. Seja bem-vindo à nossa aula de filosofia, EJA, etapa 6, Canal Educação. Gente, olha, deixa eu dizer para vocês. Primeiro, existia o pensamento. Deixa eu refazer aqui. Primeiro existia o senso comum. Aí depois nós tivemos o pensamento religioso. Aí depois surge a filosofia. Aí lá no século XVI surge a ciência. Até a Idade Média, a ciência estava ligada à religião. Era a igreja que dizia o que era o mundo, o que era a natureza. Depois nós temos uma progressiva separação da ciência em relação a outras formas de conhecimento. Certo? Em relação a outras formas de conhecimento. Que formas são estas? Eu já citei aqui. O conhecimento. Então, outras formas de conhecimento. Que formas são estas? O conhecimento religioso, o senso comum, o conhecimento filosófico. A ciência se separou destes conhecimentos. Quando foi que isso aconteceu? No século XVI. Onde? Na Europa. Certo? Beleza? Aí a gente tem o quê? Tem a física, tem a química, tem as descobertas científicas. Ok, gente? A ciência, ela tem os ideais de imparcialidade e objetividade. Certo? A água, ela ferve aqui, em Teresina, ela ferve lá em Buenos Aires, ela ferve lá na China, no Japão, na Rússia, no alto do Himalaia. Isto é o quê? É uma lei universal. Tá? Para eu saber a fórmula da água, para eu descrever o movimento retilíneo uniformemente variado, para eu traçar a geometria cartesiana, eu não preciso da religião, nem da filosofia. Ok? Beleza? Olha que frase linda. A ciência, olha que frase maravilhosa. A ciência é a aproximação progressiva do homem com o mundo real. A ciência nos coloca dentro do mundo real. Né? A ciência desmitifica, dessacraliza. Beleza? Agora acontece o seguinte, impulsionado pelos interesses do capitalismo, o avanço tecnológico e científico fez com que o ser humano interferisse cada vez mais na natureza. Certo?
Isso levou a quê? A avanços na medicina e na indústria. Mas também gerou catástrofes, gerou a bomba atômica, gerou problemas ambientais. Vou repetir. A ciência nos deu a medicina. A ciência nos deu a tecnologia. A ciência nos deu a produção, mas nos deu também armas nucleares e problemas ambientais. Primeira questão da aula de hoje. Vamos ver se vocês sabem o que é senso comum. Beleza? 3 minutos. Muito bem, estamos de volta à participação maravilhosa de Conceição do Canindé. Letra D. Seu Sebastião, o senhor lá de Uruçuí, vai marcar alguma alternativa? Vamos ver. Pode-se afirmar que há uma multiplicidade de conhecimentos. É verdade. É verdade. Certo? De um modo geral, os conhecimentos podem ser o senso comum e o conhecimento científico. Vamos ver qual é a alternativa correta. O senso comum, gente, o senso comum é aquele conhecimento baseado na experiência. Ele é bom, mas ele é enganoso.
É enganoso, né? Se eu for me basear na experiência, eu vou dizer que a Terra está parada. Que é o que eu vejo, eu não vejo a Terra rodando. Então, o senso comum, ele é útil até um certo ponto. Um agricultor, como é que ele planta, como é que ele colhe, como é que ele conhece a terra, o céu, o clima? Senso comum, pela experiência. O senso comum, ele não é objetivo. Vai depender da experiência de cada um. Ele não é um conhecimento equivocado, não. Ele é um conhecimento válido. Ok? O conhecimento científico é fragmentário. Não, ele é universal. O conhecimento científico ele tende a ser universal, é o mesmo em todos os lugares. A mesma fórmula da inércia, a fórmula da inércia é a mesma em todos os continentes. Alternativa correta, letra D. O senso comum é subjetivo, depende de cada pessoa, depende do ponto de vista individual. Ele pode ser condicionado por sentimentos ou afirmações arbitrárias. Diferente disso, a ciência, ela é objetiva. O médico, ele não diz o que ele acha, ele diz o que ele está vendo. O físico não diz o que ele acha, ele diz o que ele está vendo. Ok? Parabéns, Conceição do Canindé, mandou legal. Mandou legal. Parabéns. Ok. Gente, a ciência hoje, a ciência hoje, ela está ligada ao desenvolvimento tecnológico. Então, a ciência está ligada à tecnologia. Professor, e pode separar? Claro que pode. A lei da inércia é ciência. Tá? A tecnologia é aquilo que é construído. O avião, o carro, que usa a ciência. Certo? A junção de ciência, a soma de ciência mais tecnologia, resulta na tecnociência. Tecnociência. Ok? É a tecnociência. Então, a ciência, ela estimulada, financiada, fomentada pelas superpotências, gerou a tecnociência, que é a tecnologia, as chaminés, os automóveis. E essa tecnociência prejudica o ambiente, prejudica as pessoas, a liberdade e a democracia. Certo? Então, pensadores contemporâneos, filósofos, sociólogos, eles têm levantado debates sobre a tecnologia e sobre a ciência. Certo? No campo da bioética, do meio ambiente, etc, etc, etc. Gente, olha, eu quero que você preste bem atenção. No slide seguinte, tem uma pintura. Olha, vejam essa pintura. Tá? Então, olha só. Na pintura do slide a seguir, que é este aqui, vamos já para ele, podemos distinguir 3 formas que se assemelham a cabeças humanas vistas de trás. Olha aí, ó. 3, né?
Um, dois, três. Ó, parece uma cabeça humana. O título da obra é um quadro, se chama As Esfinges, as três esfinges de biquíni. Este quadro aqui é do pintor espanhol Salvador Dalí. Certo? Ok? O que será que estas três cabeças significam? O que será? O que será que elas significam? Esfinge diz respeito à mitologia grega. Para os egípcios, a esfinge era uma figura de poder. Para os gregos, era uma figura fatal e enigmática. Na Grécia Antiga, na mitologia, a esfinge devorava as pessoas. Ela fazia uma pergunta, se a pessoa não soubesse responder, a pessoa era devorada. Ok? Então, esfinge é isso. Está bem aqui, ó. Esfinge. Por que de biquíni? É porque ela está de biquíni? Não. Biquíni é uma pequena ilha no Oceano Pacífico. Nesta ilha, os Estados Unidos testaram bombas nucleares, testaram bombas de hidrogênio, entre as décadas 46 e 58. A ilha de Biquíni se tornou um local radioativo e inabitável. Né? Ok? Bora de novo. Nós temos um quadro aqui, ó. Qual é o quadro? Este aqui. O nome do quadro é As Três Esfinges de Biquíni. Esfinge é o quê? Uma figura mitológica. Biquíni é o quê? É uma ilha. Ilha na qual os Estados Unidos testaram armas nucleares. Ok? Então vamos lá, voltando à tela. Uma das cabeças lembra uma árvore. Esta aqui, ó. Parece uma árvore. E as outras duas não lembram a nuvem de fumaça gerada por uma explosão atômica? Estas duas aqui, ó. Ó. Esta aqui e esta aqui. Parecem o quê? Parecem o quê? Explosões atômicas. Explosões atômicas. Ok? Vamos voltar. Então, este quadro de Salvador Dalí, ele retrata o quê? O poder e destruição. O poder e destruição que o homem alcançou formam um grande enigma que desafia o nosso entendimento. Salvador Dalí, com este quadro, ele queria dizer que o poder que o homem construiu, através da ciência, através da tecnologia, pode destruir o planeta. Certo? Pode destruir o planeta. É isso que quer dizer. Manipulação genética. Gente, daqui a algumas décadas a ciência vai estar construindo monstros. Robôs ela já faz. Já imaginaram os robôs se revoltando e dominando o planeta? Já imaginaram?
Bom, aqui eu tenho uma questão do Enem. Vou pedir que você faça esta questão. Olha aí, Conceição do Canindé, você aí que é nota 10. Tente acertar esta questão do Enem, que eu voltarei para dissecá-la, para me esmiuçá-la, detalhá-la. 3 minutos, vou e volto. Muito bem, estamos de volta. Participação, nota 10 de Conceição do Canindé. Conceição do Canindé, quem é o professor que está aí com vocês? Conceição do Canindé. Peço gentilmente aí para informar o nome do professor. Vocês estão de parabéns? Estão de parabéns? Acertaram mais uma questão. Coisa maravilhosa, certo? Então vamos lá. A alternativa correta, letra A. Olha só. O texto, eu não vou ler o texto. A ciência, ela encontra seu fundamento em quê? Na utilização da prova para confirmação empírica. Empírica quer dizer prática,
tá? As outras alternativas estão erradas. A ciência não é baseada no senso comum. A ciência não é baseada em metafísica. A ciência, ela constrói o seu método observando os fenômenos. A ciência não separa conhecimento e prática. Parabéns. Parabéns. Ah, professora Domiciana. A professora Domiciana é nota 10. E os alunos são nota 1000. Parabéns, gente. Alunos aí em Conceição do Canindé. Gente, é o seguinte, olha que questão interessante. Olha que questão para a gente encerrar. O escritor francês François Rabelais, lá no século XVI, olha o que o cara disse. Ciência sem consciência é a ruína da alma. Ciência sem consciência não é senão a ruína da alma. Para ele, o conhecimento não pode bastar-se a si mesmo. Conhecer por conhecer é perder a humanidade. Eu não posso colocar a humanidade a serviço do conhecimento. Ok, gente? Então, lá no século XVI, o escritor francês François Rabelais já criticava a pretensão da ciência de ser um conhecimento inquestionável. Séculos depois, o filósofo Jean Ladrieère contesta Rabelais. Para Ladrieère, a ciência é um sistema autônomo. A ciência, o que vale para a ciência é o conhecimento pelo conhecimento. Em outras palavras, devemos sempre conhecer cada vez mais, não importando as consequências desse conhecimento, se serão boas ou más. Eu acho errado. Isso é perigoso. O conhecimento ilimitado. Não importa a consequência. Não importa as consequências deste conhecimento. O que importa é ter o conhecimento. Gente, isso vocês já imaginaram? Estou aqui com a professora Socorro e a professora Claudene, que são mães. Vocês já imaginaram? Imaginem só, durante a pandemia, se a vacinação dependesse só de empresas particulares. Já imaginaram? As clínicas vendendo vacina? Então a ciência, ela tem que ter ética. O laboratório que produz a vacina, ele não pode, eticamente, em uma pandemia, oferecer a vacina para empresas particulares. É tanto que não aconteceu. Nem a Oxford, nem a Sputnik, nem a Pfizer, nem a Moderna, nenhuma delas, durante a pandemia, no auge da pandemia, ainda estamos na pandemia, nenhuma delas vendeu vacinas para empresas particulares. Meu amigo, só porque você tem o conhecimento científico, tem a tecnologia, você pode fazer o que quiser com eles? Não pode. E para a gente encerrar, temos aí
menos de 8 minutos, uma questão, mais uma questão, também do Enem. Ah, não, essa não é do Enem. Alô, 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 Conceição do Canindé, para fechar a aula com nota 10. Nota 10, 3 minutos. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta aqui com a resposta de Conceição do Canindé, letra A. Eu quero cumprimentar a Conceição Telma. Boa noite, Conceição. Seja bem-vinda. Bora lá, gente. A maneira pela qual Galileu criou o método científico implica uma predominância da razão sobre a simples experiência. A substituição de uma realidade empiricamente conhecida por modelos matemáticos. A primazia da teoria sobre os fatos. Só assim é que um verdadeiro método experimental é elaborado. Um método no qual a matemática determina a pesquisa. Certo? Que utiliza a linguagem matemática para formular suas indagações à natureza e para interpretar as respostas. Gente, este texto ele é simples. Galileu, ele é o pai da ciência moderna. Ele utiliza a matemática
para explicar a realidade. Galileu teve contribuição ímpar, uma contribuição diferenciada, para a formação do método científico moderno. Sobre esse método, o método científico moderno, é correto afirmar que é um método no qual há o predomínio da experiência sobre a razão. É um método segundo o qual a matemática determina a estrutura da natureza. É um método independente da experiência. Esta aqui está totalmente errada. A letra C está totalmente errada. É um método experimental e que necessita de uma instância teórica que anteceda a experiência. É um método segundo o qual a experiência interpreta a natureza, não só a experiência. O método moderno, científico, ele valoriza a razão e a experiência. Certo? A razão e a experiência. Ele valoriza os dois. Tá? Não há um predomínio da experiência sobre a razão. Não é a letra A. Beleza? A alternativa correta, cadê o meu marca aqui? Alternativa D. Beleza? Gente, aqui as questões para casa. Questões fáceis. Quais os limites da ciência? Como é que se deu a separação entre ciência e as outras formas de conhecimento? Questão fácil, viu? Porque para o escritor francês François Rabelais, a ciência sem consciência não é senão a ruína da própria alma. Por quê? Ok? Eu vou voltar a esta questão na próxima aula, tá? Eu vou recolocar esta questão para comentar, é porque a gente não tem mais tempo. Beleza, gente? Chegamos ao encerramento da nossa aula. Eu quero cumprimentar a Conceição, Thelma, o Sebastião Júnior, todos os polos presentes e a participação brilhante dos alunos da professora Domiciana, lá de Conceição do Canindé. Participação brilhante. Agradeço, vocês são demais. Bom, agora nós estamos nos encaminhando para o recreio. Ok? Grande abraço.